São Paulo da vitória, Carpini, todo mundo, entre uma e outra declaração ali, falou o negócio. Claro que incomodava a questão do tabu. Falava, tentavam tirar o peso e tal, mas evidentemente incomodava. O Carpini admitiu, o Lucas admitiu, o Caleri elogiou muito o Rato e o Luciano falou sobre provocações e tudo mais. No fim das contas, apesar daquele sufoco no final, foi uma vitória sem grandes dificuldades do São Paulo, né? Também porque, né, o momento do Corinthians talvez seja um dos piores dos últimos tempos, também porque abriu 1-0, também porque o Caetano foi expulso no final da primeira etapa, né? Então, sem grandes dificuldades, fica nesse contexto. Agora, eu concordo sobretudo com o Luciano. O São Paulo, em 18 partidas de tabu, 9 anos, né, quase 10, jogou muitas vezes melhor do que jogou na noite de terça-feira para quebrar o tabu. Mas muitas vezes mesmo. Inclusive a última que jogou lá, que perdeu na Copa do Brasil, inclusive a penúltima que jogou lá pelo Brasileiro, o jogo do Bruno Arleu. Jogou melhor nas duas vezes, na minha opinião. Mas tem alguns jogos, Tironi, como às vezes uma decisão tal, em que o importante para quem vence é acabar com aquilo, virar a página, né? E serviu para isso em relação ao São Paulo. E claro que a gente não pode, assim como os jogadores, subestimar, sempre fala isso aqui no G4, o que se passa na cabeça, no dia a dia, nas palpitações de um torcedor do futebol quando dois times grandes se enfrentam. E aí é tabu tanto para o corintiano quanto para o São Paulino. E isso incomoda, mobiliza, move tudo que está em torno de um jogo desse. E também o Corinthians se mobilizou de forma diferente porque era tabu em relação ao São Paulo. E, surpreendentemente, com um monte de moleque em campo, chegou a ameaçar a quebra do tabu no finalzinho do jogo, né? Então, eu acho que tabu à parte, agora é página virada, toda vez que o São Paulo for jogar com o Corinthians agora em Itaquera é uma outra conversa, assim como aconteceu no Allianz Parque com o Palmeiras, demorou para o São Paulo quebrar o tabu, quebrou na época do Fernando Diniz, e foi um jogo que custou depois, poucos dias, o cargo do Vanderlei Luxemburgo, que era uma marca importante também para o Palmeiras. E quando o clássico tem esse componente, isso tem consequências para quem perde, evidentemente, como teve para o Rogério ano passado, ao que perder o tabu para o Corinthians no Morumbi. O Rogério que começou a série, é curioso, né? A série invicta do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi começa depois do jogo do Fair Play, em que o Rogério era o técnico, Rodrigo Caio. E aí dura até o Rogério voltar e ter essa derrota. Então, para quem perde, tem consequência. Para quem ganha, dá um alívio. O torcedor sai no dia seguinte como se tivesse conquistado o título. É assim que é legal. O futebol é assim mesmo. Posto isso, o São Paulo já joga diferente no Allianz, embora continue perdendo de vez em quando, às vezes até por goleada. Vai ser assim agora na Neoquímica Arena. Como foi para o São Paulo na Arena da Baixada, né? Demorou para o São Paulo ganhar a primeira, não sei se você lembra, na Arena da Baixada lá em Curitiba. E agora passa a ser um outro tipo de contexto, que venham outros tabus. Daqui a pouco vai ter uma série maior de Corinthians e Palmeiras. A gente vai até falar sobre o desempenho do Corinthians nos clássicos recentes contra os principais rivais, é assustador, isso mostra um pouco a fase atual do Corinthians, mas tabu à parte, e acho que o tabu, para concluir a página do tabu, a quebra dele tem um peso gigantesco para o último que falou, para o Thiago Carpini, junto ao torcedor, evidentemente tem. O técnico em 4 jogos consegue o que outros não conseguiram, muito mais experientes, ele ganha, é um jogo peso 10 para ele, né? Ele ganha um respaldo que é raro você conseguir com 4 partidas, 3 semanas de trabalho. Ganha, ele particularmente ganha mais do que o Caleri, que é um jogador de jogo grande, de clássico. Ganha mais que o Diego Costa, que nunca perdeu para o Corinthians e foi a novidade do time titular ontem. Ganha mais que o Luiz Gustavo, que fez outro gol de cabeça, bola parada. O Carpini é o maior vencedor da noite. Inclusive porque acho que trabalhou bem no jogo. Posto isso, acho que a discussão, depois que os companheiros falarem, é o que significa isso para o São Paulo daqui para frente, em termos de perspectiva para a temporada. Taticamente, pouco. Eu acho que o São Paulo não fez um bom jogo.
Acho que a formação com Lucas, Calera e Luciano não funcionou contra um adversário mais forte, recheado no meio. Espiritualmente, bastante, claro, dá confiança a todo mundo. Então, agora, depois da vitória peso 10, do dia de folga, o Carpini tem que pensar na próxima, como ele falou, né? Ele falou que o primeiro jogo dele no Morumbi era desafiador, a primeira partida fora de casa também, porque o São Paulo não ganha fora de casa. O primeiro clássico com o Corinthians no Tabu seria, a primeira decisão com o Palmeiras será, a primeira partida dele na Libertadores será também. Se ele continuar pensando caso a caso e tirar lições da partida, e repito, para mim o São Paulo conseguiu quebrar o tabu sem jogar bem, ele pode ter outros momentos como esse, né? Se não iguais, porque isso tem um sabor próprio, esse tipo de partida e a quebra do tabu, mas momentos semelhantes. Vamos ver se ele consegue, de fato, dissecar o que aconteceu ontem em relação à atuação coletiva do time dele e também em relação às atuações individuais dos jogadores na partida. Que isso? Você esperava isso? Não jogou bem. Mas não jogou. Rompeu o tabu. Teve jogo lá do Rogério Ceni que jogou bem pra caramba e empatou. No fim das contas, como diz você, Marília, 1-0 ou 2-1 ou não sei o que lá, não é isso que está em jogo? Não, somos resultadistas, eu só estou fazendo uma análise além do resultado. Não, eu entendo a análise do Arnaldo e eu tinha pensado isso antes do jogo começar, porque do peso do jogo do domingo. Acho que ele precisa pensar nisso com a serenidade que ele demonstra, o Carpini demonstra na coletiva, porque o jogo de domingo não vai ter o desenho do jogo de ontem. Os jogadores do Palmeiras não vão estar pilhados, não vão estar pressionados. Esses elementos que foram elencados por vários jogadores do São Paulo, que foram usados a favor do São Paulo no jogo de ontem, acho pouco provável que sejam encontrados no Mineirão. Eu entendo essa análise. Todo o resto, levando em consideração que não é uma final, é um jogo de Campeonato Paulista mal colocado na quarta rodada, é um jogo enorme, inesquecível, quebra de tabu e pouco importa para o torcedor, que é, na verdade, é um resultado para o torcedor e para o Carpini. Não para o campeonato, não para a história do São Paulo, né, do clube. O clube não vai colocar lá no troféu ganhamos do Corinthians. Agora tem um troféu, né? Os clássicos têm um troféu. Tudo bem, mas eu vi até a foto. Recebi a foto. Acho que isso não é o caso. Mas eu entendo que a importância, o turbo que dá, né, o doping emocional que dá para o jogo de domingo e para a temporada. Temporada essa que começou cheia de interrogações pelo episódio Dorival. Não é nem pelo episódio Beraldo ou pelo episódio Dorival colocou uma interrogação depois do São Paulino ter ganhado a Copa do Brasil. E o janeiro vai terminar sem essa interrogação. O jogo é em fevereiro para o São Palmeiras. Janeiro termina com a turbulência do começo do ano e uma certeza de que o time é estável, mesmo com uma nova comissão técnica. É imune? Não sei. É imune a trovoada? Não sei, mas manteve-se, né? Não teve com Rames, sem Rames, com Dorival, sem Dorival. O time passou muito bem pelo mês de janeiro. As questões táticas, que eu acho que elas podem ser colocadas, elas são frias e talvez elas não atendam, como você disse, nossa, hoje vai falar isso e tal. Eu entendo, porque há uma projeção. Sempre mais importante é o próximo jogo, não é? Sempre. Às vezes não, às vezes é o de ontem. Nesse caso, acho que é o de ontem. No dia seguinte, sim, acho que o torcedor pode ficar com o de ontem dessa vez. Então, Massa, esse é um ponto, né? Não jogou bem, mas ganhou. E veja, eu não vou falar do Corinthians. Também não acho que o Corinthians jogou tão mal. O Corinthians jogou muito pior do que isso. Esse ano. Sim. Foi o melhor jogo. Esse ano. Foi o melhor então, mas não é sobre isso mesmo. Até o Caetano nem sobre jogar tão bem, nem sobre jogar mal. Né? Tirado esses pesos das costas, né? Ano a ano. Ano a ano, momento a momento. E ontem foi mais um. Né? E é óbvio que é muito mais fácil viver com 122 quilos do que com 165 quilos. Né? Não precisa desenhar, né? É muito simples. E o fato de ter vencido o jogo, tirante as questões, quarto jogo da temporada, o técnico acabou de chegar, os jogadores não têm o ritmo necessário, por isso ambos, o Corinthians não dá para analisar porque ficou com 10, mas o São Paulo cai no final também por causa da questão física, a questão física ainda não está no ápice. Todas essas questões, elas ficam evidentemente
em quinto plano. Porque o mais importante foi o alívio, cara. O alívio. São Paulo pesou na balança, subiu na balança ontem, tinha 2, 3 a menos quilo, né? E isso é muito importante, porque dá confiança, o jogador se arrisca mais, você faz algo que ninguém fez nos últimos anos, nem o maior ídolo da história, talvez, do São Paulo, foi o Rogério. Então, a discussão do jogar bem, que eu entendo o raciocínio do Arnaldo, e que eu também gosto muito de analisar o jogo além do resultado, ela é fundamental, ela é importante para a sequência. E para a gente identificar o que já tem do Carpini que é diferente do Dorival. E tem, eu notei tem bastante. 2 coisas fundamentais. O São Paulo cria menos e é mais efetivo. Isso, ele até falou sobre isso na coletiva. Ele chega menos na área, ele finaliza menos. Alguém perguntou isso para ele na coletiva e essa é a sensação que eu tenho em 4 jogos. Calma! 4 jogos. 2, não é mais aquele time meio cansativo do Dorival, apesar de eficiente e campeão, fica com a bola, toca na bola, a bola para Arnaldo, a bola para Marília para mim, Marília Tirone, a porra aí, volta para mim. O que tem sido esse São Paulo? Mais vertical. Exato. Mais assim, vamos para a área. Vamos para a área, vamos fazer o negócio funcionar. E tem um patinho feio, que não sei porquê as pessoas têm preconceito com ele, talvez pelo nome, porque ele chama o Wellington Rato. Se ele se chamasse Magnífico Mouse, talvez ele tivesse uma outra aceitação na torcida do São Paulo, que eu, inacreditavelmente, ontem com alguns são paulinos que mantêm amizade cordialmente nos falamos, a gente não se agride, não se mata, alguns tiveram a pachorra de criticar o Rato, porque ficam no lance que ele erra. Agora, ele é fundamental para este esquema com Lucas, Luciano e Caleri. Por quê? Porque o lado direito está seguro, mesmo com o Rafinha lá batendo pano, batendo biela, né? O Rafinha, cara, é um ponto de escape pro adversário perfeito, bom, neste momento da temporada. Talvez ele melhore, acho que vai melhorar, um jogador experiente, muita qualidade, tem liderança, a fala dele foi importante. Eu não estou desmerecendo o que ele pode jogar, estou dizendo que neste momento o Rato diz ao time, olha, deste lado não se preocupem. E isso é muito importante, porque você tem também do outro lado um lateral que ainda não é o Marinho Chagas, é o Wellington, né? Então este equilíbrio que ele dá, eu falei ontem aqui no programa, vocês são testemunhas, o Rato equilibra, é possível jogar deste jeito que o São Paulo jogou. Porque o Rato faz é o típico jogador que as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo, que ele representa exatamente o que é o futebol hoje. Força física, muita força, é um animal e uma qualidade com a bola no pé, na bola parada, no passe longo, no chute, inversão de jogo, que faz diferença. Faz diferença. Faz diferença para qualquer time. Qualquer time. Uhum. Então, comparar o Rato com o Scarpa, me vem essa comparação agora na cabeça. É boa. Qual é o mais técnico, mais uiuiui? É o Scarpa, certo? Mas o Scarpa, sem a condição física do Rato, fazia exatamente isso. É um papel. O mesmíssimo papel, jogando pelo lado direito com a perna esquerda, que dava equilíbrio. Muito dos desequilíbrios que o Palmeiras teve na vida recente foi porque Scarpa e Veiga se combinavam como espaguete e molho branco. Era uma combinação ótima, entendeu? O Veiga mais meia atacante e o Scarpa mais organizador, mais construtor, mais engenheiro, já que os mais jovens gostam dessas alternativas. E o Rato, se o torcedor do São Paulo conseguir olhar para ele sem conceito pré-estabelecido, ele vai perceber que ele é uma peça fundamental nesse time do São Paulo. Agora foi longe disso, tá? Foi um jogo bem comum, mas se você perceber, mas relativo, pode falar. Te interromper com relação ao Rato. Ele é o único jogador do São Paulo que foi titular absoluto sem nenhuma discussão, com o Ceni, com o Dorival e com o Carpini. Não acabou a farra,
mas acabou o tabu, né? Então, falei pra vocês ontem. Então, que eu tava confiando que a gente ia quebrar esse tabu. Quer dizer, eu falei no vídeo de ontem. A gente ia ser confiante que a gente ia quebrar esse tabu. Tabu quebrado. Sofremos ali no final ainda, né? Aquele golzinho que ele levou ali de bola parada. A bola parada do São Paulo é um pouco preocupante. A gente já falou isso aqui. Mas ontem era quebrar o tabu. Não tem mais troféu tabu mais não. Então já era, acabou. Né? Então... Não acabou a farra, mas acabou o tabu. Então, respeita o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, grande vitória do São Paulo aí, né? Já tava enchendo o saco, nossa, esse tabu aí, esse maldito tabu. Quebramos o tabu e agora é foco total no Palmeiras aí, entendeu? E é isso. Não tem nem muito o que comentar não, só é felicidade mesmo. E vamos pra cima do Palmeiras domingo aí. Comenta a opinião de vocês aí sobre o jogo de ontem, cara. Sério, eu tava tão feliz que eu nem postei vídeo ontem pra vocês, mas hoje a gente já vem reagindo aí à análise aí do Arnaldo, da galera do G4 aí, do Band Esporte, link na descrição aí, todos que para Band Esporte, valeu? Respeito São Paulo Futebol Clube. Não acabou a farra, mas acabou o tabu, valeu? Tamo junto, vamos São Paulo!